Graça e paz, queridos, graça e paz. Esperando a galera chegar aí nesse mais uma live, nesse vídeo ao vivo aqui. Quem já tá chegando aí, dá um salve. Escreve aí nos comentários, já compartilha e vamos falar um pouquinho sobre a nossa vocação, sobre os vocacionados. Eu dar um tempo aí, vai escrevendo o nome de quem tá chegando, de quem tá aparecendo. Glória a Deus. Vai dando um salve aí, meus lindos. Que a paz do Eterno esteja sobre vocês aí nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. A Rose, Fabiana, o Sérgio, o Jean, o William. Vai colando aí, meus lindos. Vai colando. Pastor Hércules está por aí, pastora Adriana, paz, meus lindos, o Laerte, vai chegando aí, irmãos, para a gente conversar um pouquinho, a pastora Ana, glória a Deus, vai chegando aí a Fabiana, o William, paz, o Will, seu lindo, pastor Hércules está aí, a Cleusa, vai chegando, irmão. Vai chegando e compartilha aí para os irmãos. O Diogo, paz, meus lindos. Pastor Márcio, maravilha. A Rose, paz, Rose Washington. Que bênção ter vocês aí. Esperar só um minutinho aí, enquanto isso, pega a sua Bíblia. Senhor Croves, glória a Deus. Enquanto isso, pega a sua Bíblia aí, irmãos. Vai abrindo aí no livro de Efésios. Vou falar um pouquinho sobre o Bruno, a Rose. Glória a Deus, vai chegando. Cadê a galera da última hora? A Carol, é sobre isso que eu quero falar. Cadê a galera da última hora? Cadê o povo do avivamento? Cadê paz, meus lindos? Maravilha. Cadê a igreja? Onde está a igreja? Fala aí. Onde está esse povo lindo? Quantas vezes nós declaramos, quantas vezes a gente profetizou aí, quantas vezes a gente declarou sobre os nossos altares que nós somos o povo do avivamento, a igreja da última hora. Glória a Deus, né? E basta a gente passar por um pouquinho de sufoco e já entramos em crise. Basta a gente entrar aí num tempo de dificuldade e a igreja começa a se levantar uma contra a outra. A igreja não, né? Rapaz, Brunão, lembro de ti, filho, beijando teu coração. E aí a gente já começa a se levantar um contra o outro, e já começa a usar versículos bíblicos para assumir as nossas posições. É sobre posicionamento e vocação que eu quero falar aqui nessa noite com você, irmãos. É sobre isso. Tia Gina, Adriana Pimenta. É isso aí. Tem glória a Deus aí, crente. Maravilha. Maravilha, irmãos. A igreja ela precisa assumir o seu lugar nesses dias. Paz, meus lindos. A igreja precisa entender o seu papel, precisa compreender, querido, as suas virtudes e qual a autoridade que Cristo nos deu nesses dias. Nós andamos dispersos, então eu acredito que é um tempo. Marcão, Aline, a Bia. Não chega gritando em casa não, viu, Bia? Tô ao vivo. Então aí tem falado muitas coisas, temos feito muitas coisas, mas na prática, tio Jura, Deus abençoe, meu lindão. Abraço aí pros primos, pra tia. Glória a Deus.
quero ministrar uma palavra aqui, né, nessa noite sobre vocacionados, sobre vocação, sobre os nossos lugares, sobre a nossa autoridade, sobre o nosso nível de autoridade, quem somos nós em Cristo, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Quero usar aqui como base o livro de Efésios, tá bom? A carta aos Efésios, eu quero usar aqui como base. Eu acredito que esse livro tem maravilhas para a nossa vida. Pastora Renata, tem maravilhas para nós, e se você manda um salve para a galera de Rio Grande, aí povo lindo de Rio Grande, Deus abençoe meu povo de Rio Grande da Serra, Deus abençoe o povo de Ribeirão Pires, Deus abençoe o povo de Sumaré, seus lindos, que o Eterno, eu sei que eu tô falho, preciso aparecer aí, tá bom? Mas passando todo esse vento, a gente chega aí para a glória de Deus. Tenho certeza que o Senhor tem coisas novas para nós. Em meio a tanta dificuldade, o Senhor quer nos posicionar. O Senhor, o Tiaguinho, a Denise, Deus abençoe a vida de vocês. Aí, tá bom? O Senhor quer uma igreja atuante, uma igreja forte, poderosa. Aí só tô dando um tempo pra galera chegar aí, tá bom? Mas qual tem sido o nosso papel durante esses dias? O que nós temos feito? Nós nos tornamos uma igreja muito dependente de estruturas físicas, Dona Edna. Nós nos tornamos uma igreja dependente de líderes, e temos deixado de nos posicionar. Viramos apenas pessoas religiosas, vamos ao culto e lá ouvimos uma palavra, adoramos, louvamos, mas qual é a minha função no reino? Qual é a minha função a se desenvolver dentro do chamado do Senhor na minha vida? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? E aí quando chega nesse momento, a Ellen, Deus abençoe Ellen, o Simonildo, o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer, cara? Em tempos como esse, e agora? Me desprendi, foi necessário fechar as 4 paredes, foi necessário a gente baixar a porta do templo físico, tá bom? E ficamos em casa apenas desesperados, muitas vezes assistindo noticiário, meu Deus, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, e não temos manifestado muitas coisas. Ô meu apóstolo, beijão no teu coração, meu lindo, saudade de ti. Quando acabar tudo isso aí, vamos tomar um café e dar aquele abraço. E nós estamos aí, queridos, perdidos na verdade, né? Você vê uma igreja perdida, uma igreja que tem os cultos online, maravilha, ótimo isso, mas ainda estamos dependentes de uma liderança, ainda estamos dependentes das estruturas antigas, e não temos manifestado muitas coisas, querido. E você precisa entender que em Cristo Jesus há um lugar para você. Você precisa entender que você foi eleito nele e vocacionado para algo. E a sua autoridade de manifestar Cristo tem tudo a ver com a sua vocação. Tem tudo a ver com o seu chamado, com aquilo que ele estabeleceu na tua vida, com aquilo que ele te deu. E eu não sou um simples membro de banco, porque agora tiraram um banco e já era, irmão. Fecharam a porta e agora? Eu sou membro de quê? Eu sou membro de quem? Você é um membro do corpo, lindo. Um membro do corpo, onde Cristo é o cabeça. E nós precisamos compreender isso, para que nesses dias e para quando a gente voltar às estruturas físicas, voltamos com uma mentalidade de reino, uma mentalidade de céu, e não mais uma mentalidade de terra, como nós tínhamos antigamente. Nós estávamos presos a uma estrutura física, a um mecanismo. Daniel, filhão, Deus abençoe. Há um mecanismo, né, de culto, de liturgia, que foi tudo tirado de nós, de uma hora para outra, foi tudo arrancado de nós. E agora o que fazemos? Bom, deixa eu começar aqui, tá certo? Se você puder, Paz Natália, se você puder
Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 1, quero começar por aqui, tá bom? Capítulo 1, versículo de número 3 em diante, nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo começa aqui bem dizendo ao nosso Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já sou abençoado e pronto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si, no amado. Que maravilha! Que maravilha! Versículo número 18, depois a gente vai conversar sobre isso. Diz assim, versículo número 17, Efésios 1:17 diz assim: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual seja a esperança. Olha o que Paulo está fazendo uma oração à igreja de Éfeso, dizendo para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo um espírito de violência com força e poder, que ressuscitou Cristo dos mortos e pôs à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Para a gente começar a conversar, capítulo 2, versículo 6, por enquanto, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, querido. Entenda bem o que Paulo fala, o que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Paulo está falando sobre um lugar a qual nós já fomos abençoados em Cristo, e isso aconteceu antes da fundação do mundo. Ele já nos elegeu nele para isso. Então Paulo já começa dizendo que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Depois Paulo vem dizendo sobre vocação, para que ele ora para que o Senhor nos dê um espírito de entendimento, de revelação, para que saibamos qual seja a nossa vocação, a esperança da nossa vocação. Isso é, fomos chamados para algo específico. A esperança, ele nos elegeu nele, nos abençoou nele nas regiões celestiais, e Paulo pede para que os nossos olhos e o nosso entendimento seja aberto para que nós venhamos saber aí qual seja a esperança da nossa vocação. Paulo começa a dizer que o Pai colocou Cristo acima de todas as coisas nas regiões celestiais, ressuscitando os mortos. Colocou ele acima de todas as coisas, acima de todo principado, potestade, acima de todo poder. E capítulo 2, versículo 6, diz que ele também nos ressuscitou junto com Cristo e nos colocou
para assentar nos lugares celestiais em Cristo. O Pai colocou a igreja para se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o lugar aonde a igreja manifesta a riqueza da graça de Deus. Não é... É isso aí, Givanildo, me ajude aqui, meu lindo. O livro de Efésios é uma maravilha. Não é, queridos, nós tentando intervir dentro de um padrão moral, não é nós tentando intervir dentro do nosso entendimento sobre as questões da terra. E o que eu mais vejo hoje é pessoas totalmente fora da sua vocação, fora do seu chamado, fora do seu padrão, tentando estabelecer algo que não tem autoridade, tentando estabelecer coisas que não tem autoridade, não tem nem conhecimento sobre isso. A igreja, infelizmente, ela está muito pobre porque ela saiu da sua posição, ela saiu do seu lugar em Cristo Jesus, ela saiu da sua vocação. Então, os vocacionados estão tentando exercer uma autoridade fora da sua vocação. Você já pensou nisso? Já parou para isso? Você, porventura, alguma vez tentou exercer alguma autoridade que você não tinha? Ela funcionou? Você exerceu uma autoridade que não está em você, que não está em você? Ela não funciona. É uma fé totalmente desvirtuada. É algo totalmente desvirtuado. Não tem de hipótese alguma, alguém exercer uma autoridade fora da sua vocação. Uma autoridade fora da sua vocação. A minha vocação, primeiro como filho e como igreja do Senhor, está nas regiões celestiais em Cristo, manifestando a sua graça, as riquezas da sua graça. É isso que nós precisamos entender. Dentro de mim e dentro de você há uma vocação, há um chamado e há uma unção que lhe capacita para exercer algo. Há uma unção que lhe capacita, que lhe dá autoridade, que lhe dá um direito espiritual para que você possa exercer aquilo que Cristo tem na sua vida. Fora da sua vocação e fora do seu chamado, não há autoridade espiritual. Não há autoridade espiritual. Eu não quero me estender muito sobre essas questões, mas Deus sempre estabeleceu sacerdotes, reis, profetas, e nenhum saía do seu ofício. Nenhum saía fora da sua vocação. Era estabelecido por Deus. E a igreja é a mesma coisa. A Bíblia fala que nós somos o corpo. E dentro desse corpo, querido, nós precisamos entender que cada um tem uma função, cada um tem uma funcionalidade, cada um tem uma vocação. E eu acredito que é isso que a igreja nesses dias precisa compreender. Qual é o meu chamado, qual é a minha vocação e como eu devo me manifestar nesses dias. Isso é igreja e não um templo físico. Isso é igreja. Eu entender aquilo que Ele colocou em mim, a posição que Cristo me deu e como eu vou funcionar, qual vai ser a minha funcionalidade no reino através da autoridade da unção que Cristo nos deu. Olha o versículo 7 em diante, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. E por ser dom de Deus, nem isso, querido, eu tenho mérito. Eu creio em Jesus. Não, Ele te deu fé para crer, para acreditar nele. Fomos predestinados para isso. Versículo número 9 diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que coisa interessante, querido. Eu não sou salvo pelas obras, mas por ser salvo, Deus me preparou para andar nas obras. Então as obras que eu faço é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. É porque Ele me preparou para que eu andasse nas obras. A fé, querido, ela vem de Deus, é um dom de Deus. Ele me chamou, me escolheu para isso, colocou fé no meu coração, então não é mérito meu. A salvação é por fé.
E assim como você estabelece a fé em Cristo Jesus, você começa a andar pelas obras. Você entende isso? As obras não vêm pelas obras para ninguém se gloriar. Eu fui salvo porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não. Você foi salvo para fazer as boas obras. Você não faz as boas obras para serem salvos. É ao contrário. Agora acontece que fé e obras elas caminham junto. Se você diz que tem fé e não tem obras, desculpa, você não entendeu nada sobre a sua vocação. Você não entendeu nada sobre o seu chamado. Você é apenas um religioso que frequenta um templo físico e sai de lá simplesmente determinando se o culto foi bom ou não foi para você. Na verdade, nós vamos atrás de algo, de saciar algo. Isso me faz entender, querido, que nós somos muito pobres em relação ao nosso relacionamento com Cristo e a nossa vida com Ele. E somos muito pobres em relação a conhecer a autoridade que Ele estabeleceu na nossa vida. Somos muito pobres nisso. A Bíblia fala que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, uma vez que Ele me restaurou, uma vez que Ele me chamou, Ele, não fui eu que encontrei, é Cristo, Ele me encontrou. Perdido sou eu, era eu, e Ele me encontrou perdido e foi lá e se estabeleceu. Já tinha um plano na minha vida estabelecido. E esse plano, ele faz com que eu seja salvo para praticar as obras. A obra sem fé, ela é morta. Agora, a fé sem obra também é morta. Tá bom? As duas caminham junto. Primeiro eu sou salvo, primeiro eu me ponho fé a respeito de Cristo Jesus e depois eu preciso caminhar estabelecendo as obras. E que obras são essas? Você pode me perguntar, que tipo de obra? O que é isso? Eu vou ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Oh, glória a Deus! Oh, o que eu vou fazer e como eu vou fazer isso? Que tipo de obra? As pessoas ficam achando que a bondade é a obra de Deus. Então eu fui bom com alguém, olha que obra. Ah, eu ajudei alguém, olha que obra maravilhosa. Não, a obra que Deus está falando tem tudo a ver com a minha vocação, com o meu chamado. Estabelecer aquilo que Ele já colocou em mim. Estabelecer aquilo que já está dentro de mim. A autoridade que Ele estabeleceu na minha vida para que eu pudesse executar tudo aquilo a qual Ele já me predestinou. A esperança para que eu tenha os olhos iluminados para a esperança da minha vocação. Isso é, que eu estabeleça tudo aquilo a qual eu fui chamado, vocacionado. E eu pergunto para você, cara, qual é a tua vocação? E quais obras você tem feito debaixo da sua vocação? Quais são as obras que você tem feito debaixo daquilo que Cristo te chamou? Debaixo daquilo que Cristo quer estabelecer através de você? Como você tem manifestado, amado? Diz para mim como você tem manifestado a riqueza da graça de Deus. Templo, preciso manifestar a riqueza da graça de Deus. E quando as pessoas olham para você, a sua vida, ela tem revelado a graça de Deus? Ela tem revelado isso? Como a forma como você tem vivido, querido, tem a ver com a sua vocação, com o seu chamado? Deixa eu abrir um parênteses aqui em relação a isso. Algumas pessoas elas acabam me perguntando, ô bispo, eu posso fazer tatuagem, eu posso deixar a barba crescer, eu posso cortar o cabelo, eu posso colocar um piercing, eu posso colocar um alargador. E isso é um grande debate, na verdade, para todo mundo. Eu não me importo com essas coisas, porque nós precisamos entender o nosso chamado, a nossa vocação, e aí você vai aprender a forma como você deve viver em Cristo. Tá certo? Quando Paulo falou assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Paulo estava falando assim, cara, eu posso fazer muitas coisas, mas dentro da minha vocação tem coisas que não me convém fazer, tem coisas que não posso fazer. E alguns jovens perguntam para mim, posso fazer uma tatuagem? E eu digo, você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual
qual é o seu chamado? Você sabe o que Cristo tem em você? Não, eu vou fazer uma tatuagem do leão da tribo de Judá. Tá bom. Só que o Pai tem um projeto para te levar para uma nação comunista. Vocação, você viver como você vive. Ah, bispo, eu posso usar sei lá, é o meu estilo, posso fazer isso no cabelo, fazer aquilo, fazer aquilo. Antes eu pergunto, lhe convém, debaixo da tua vocação, debaixo da... Foi? Voltamos. Eu brinco às vezes com as pessoas, eu tenho uma tatuagem muito feia, cara, muito feia no braço. Meus filhos perguntam, o que é isso, pai? Eu falei, nem sei. Isso é o do tempo que eu tava perdido. E esses dias eu tava brincando com meu filho, e eu tava falando, eu vou fechar meu braço, vou fazer uma tatuagem e tudo mais, eu vou fechar, isso aqui tá muito feio. E ele falou, pai, eu até posso, mas o senhor não pode. Eu falei, por quê? Qual é a diferença entre nós? Ele me disse algo, ele falou assim, você é pastor, você é um homem do público, se você fizer isso, talvez algumas pessoas vão achar normal, mas outras vão se escandalizar. E dentro do seu ofício, o senhor não pode escandalizar pessoas. Ele falou, deixa a tatuagem para mim. Então, entenda bem, queridos, nós precisamos aprender a viver segundo aquilo que nós somos chamados, segundo aquilo que nós somos vocacionados. Existem algumas coisas dentro da minha vida que não me é lícito, que não me convém. Existem algumas coisas na minha vida que não me convém fazer, devido ao propósito que Deus tem na minha vida. Então, devido à minha vocação, existem coisas que servem para você e não servem para mim. Isso não significa que eu vou julgar porque não serve para mim. Não serve para mim a minha vocação. E dentro da minha vocação, cara, de forma alguma eu vou deixar de servir a Cristo por causa de coisas dessa terra, por causa de coisas desse mundo, por causa de diversos, por causa disso, daquilo. Se eu tiver que mudar, se eu tiver que me transformar para que eu possa cumprir com o chamado que Deus estabeleceu na minha vida, é essa forma que eu vou viver sem cobrar do próximo. O problema da igreja é que nós queremos um padrão, e não existe um padrão, cara. O teu dedo não é do tamanho do teu braço não é do tamanho da tua perna, e assim por diante. Dentro do corpo de Cristo, querido, nós precisamos entender que existem várias funcionalidades, existem várias pessoas posicionadas numa autoridade que às vezes não é tão funcional quanto a sua. E às vezes a gente fica tentando fazer com que a pessoa gere um fruto que é somente nosso. E gerar o fruto, fazer a pessoa dar um fruto que não lhe pertence, é você matar essa pessoa. Por isso que os mecanismos hoje da igreja não têm funcionado. Por isso que hoje você vê tantas pessoas decepcionadas com a igreja, por as pessoas muitas vezes não compreender, não entender o chamado do próximo, não entender a funcionalidade do corpo no outro ministério, no outro irmão. E às vezes nós ficamos julgando a igreja por padrões, né? Não, a minha igreja é assim, a liturgia é desse jeito, a da outra. Cara, tudo é necessário. É chamado, é vocação. É vocação. Minha vocação não vai ser igual à sua. Algumas coisas eu vou fazer que você não vai fazer. Então, é muito importante, querido, você entender o que Deus estabeleceu para você, cara. Quando você entende quem você é em Cristo, quando você desenvolve uma identidade vocacional, irmão, você não se importa com as outras coisas. Você não se importa com conversas, com contendas, com debates vãs. Você simplesmente manifesta aquilo que tem na tua vida. Acredito que há uns 5 anos atrás, eu ainda era uma pessoa que precisava ser funcional em muitas partes. Só que muitas delas eu não tinha autoridade para fazer. E como eu via que não tinha na igreja, não tenho, vou entrar na brecha. O fulano não quer fazer, deixa que eu faço. O outro não quer fazer. Qual foi o resultado disso tudo? Uma depressão ministerial, choro, lágrima, cansaço e vontade de desistir. O dia que eu entendi que o Senhor me direcionou, que eu ouvi pessoas ministrando, que eu fui dar ouvidos a pastores e a palavra de Deus dizendo,
você só pode exercer autoridade dentro da sua vocação. Fora dela é cansaço. Dentro da tua vocação você vai ter paz e alegria. Fora da sua vocação, irmão, você vai sofrer. Haverá sofrimento, haverá tristeza, haverá dor. E eu parei para pensar, eu falei, estou cansado, estou a ponto de parar, estou a ponto de desistir. Eu preciso entender o meu chamado e a partir de hoje eu só vou exercer aquilo que Cristo realmente tem na minha vida. Eu vou me posicionar aonde Ele quer. Não podemos sair fora. Você vai ver isso lá no livro de Atos, quando as pessoas começaram a reclamar que as viúvas dos judeus estavam sendo bem melhor tratadas. E eles começaram a reclamar com os apóstolos falaram assim, olha, a gente não pode sair do ministério da oração e da palavra, a gente não pode sair daqui. Separa dentro de vocês aí homens que sejam capacitados, cheios do Espírito Santo, para que eles possam resolver isso. Homens que vão ter essa vocação, a vocação de resolver isso. E os apóstolos não se envolveram com aquela situação, porque eles teriam que deixar o ofício deles, eles teriam que deixar a vocação deles, para poder cuidar de algo que não estava dentro deles, que não estava dentro do ofício deles. E é isso que é importante você compreender, querido, que a vocação é uma coisa séria. E não adianta eu querer exercer uma autoridade fora daquilo que Ele me chamou. Vai ser cansaço, vai ser capacidade humana, vai ser força física humana, intelectual humana, e é por isso que tem muita gente cansada, porque já largou o seu ofício espiritual, seu ofício sacerdotal, para poder querer estabelecer outras coisas e você vai se cansar. Olha Efésios capítulo número 4, como é precioso. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que Paulo está falando aqui aos Efésios? Ele está dizendo, cara, vocês têm que andar dignos da vocação com que foste chamados. Você precisa andar digno, você precisa andar debaixo da tua vocação, com dignidade. Fui chamado para isso, é isso que eu vou exercer na minha vida. Eu vejo muitas pessoas tentando sair fora, pastor, eu vou voltar, mas eu não quero fazer mais nada, eu vou sentar aqui no banco. Cara, você está abandonando do mesmo jeito, você está deixando do mesmo jeito. Nós precisamos andar com dignidade em Cristo, segundo a nossa vocação, com muita humildade, longo ânimo, com muita bondade e mansidão, tá bom? Procurando guardar o vínculo aqui, deixa eu ver, o vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o que a gente está vendo nesses dias, cara? Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é, andarmos num só Espírito, cara. Num só entendimento, pelo vínculo da paz. E o que mais nós vemos hoje? Há um cara ofendendo o outro, pessoas que não têm autoridade nenhuma para falar, não tem nem conhecimento das Escrituras, pessoa que não tem vocação para aquilo, mas tenta usar um versículo bíblico e que em nada glorifica o Senhor, pelo contrário, só mostra o quanto o povo é despreparado e desunido nesses dias, cara. Só traz mais contradição e, na verdade, não manifesta Cristo, não manifesta Cristo. Então, nas nossas dissensões, Cristo não é manifesto. Nas nossas divergências, Cristo não é manifesto. Eu costumo dizer para as pessoas, e algumas que criticam, outras que falam isso, eu pergunto, dizer, cara, o que você construiu? Me mostra o que você construiu. Porque através da sua construção, se ela for verdadeira, se ela for real, eu vou ter uma base
Eu vou ter algo como referência para a minha vida, para que eu possa me estabelecer no verdadeiro. Agora, se você não tem o verdadeiro, cara, não adianta você ficar apontando o dedo só para o mentiroso. Nós continuamos sem referência. Quando eu ando debaixo da minha vocação, eu me torno uma referência. Você se torna uma referência quando você usa a tua autoridade. Porque quando você usa a tua autoridade, Cristo é manifesto através dela. É Cristo em nós, a esperança da glória. E a minha autoridade, ela só é exercida debaixo da minha vocação. Você compreendeu isso, cara? Dá um joinha aí para nós. Mostra que você está vivo aí nessa live aí. E fala com a gente aí, tá bom? Mas você precisa entender isso. Eu preciso andar. Paulo diz aqui, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Eu tenho que andar debaixo daquilo que Cristo estabeleceu na minha vida. Na unção que está sobre mim, cara. Não vou mudar. Não dá para mim ficar me adequando a algo a qual eu não tenho autoridade. E aí onde você vê pessoas se perdendo. Não, vou ficar aqui, é isso, é um largo daquilo. Eu construí muitas coisas em Deus, cara. Nem a fé que você tem veio de você mesmo, é dom de Deus. O que você espera ter? O que você construiu? Nada, cara. Foi tudo por Cristo, para Cristo, é tudo para Ele. E se você construiu alguma coisa achando que você é dono, desculpa, você não fez para Deus, você fez para você mesmo, cara. Então Deus se responsabiliza com aquilo que Ele está fazendo, não com aquilo que nós estamos fazendo. Se você estiver debaixo de uma vontade perfeita de Deus, andando conforme a tua vocação, Deus estará contigo, vai se mover em você, através de você, vai te justificar, você vai conseguir manifestar a riqueza da sua graça, você vai conseguir manifestar tudo isso. Agora, se você estiver fora desse padrão, cara, você só vai criar dissensão, cansaço para você, enfado, tristeza ministerial para a tua vida. Você precisa entender aí qual seja a sua vocação. Há algumas pessoas que às vezes não compreendem isso, mas nós somos um ministério que fluímos e entendemos os ministérios que Cristo estabeleceu e cremos em todos eles. O livro de Éfeso, capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus está dizendo aqui que a justa operação de cada parte do corpo, ela traz o crescimento para a igreja. Olha que coisa poderosa, cara. Quando eu me estabeleço debaixo da minha vocação e fluo nela, e as pessoas compreendem isso traz crescimento para a igreja. Então, quando nós falamos de 5 ministérios, pastor, o apóstolo, isso, só teve os 12, só teve... Cara, nós temos divergência, eu não quero falar sobre isso aqui. Talvez numa outra ocasião a gente fala sobre os 5 ministérios, tem uma interpretação totalmente diferente, e quando a Bíblia fala que os critérios para ser apóstolo era ter andado com Cristo, ter visto Cristo, ser testemunho da ressurreição, eles estavam falando sobre alguém que iria substituir Judas. Então não estava falando de um apóstolo, estava falando de um substituto, que seria apóstolo, mas estava falando de um substituto. Então lá em Atos, capítulo 1, onde fala que o apóstolo tinha que ser testemunha, ele está falando sobre alguém que substituiria o Cristo. Paulo não andou com Jesus. Paulo pode ter visto Jesus, pode ter recebido a presença de Cristo, mas ele não andou com Jesus, ele não testemunhou a ressurreição.
É lógico que ele testemunhou depois um Cristo glorificado, ou não sei qual foi o nível da visão de Paulo, mas se tornou apóstolo, enfim. Aí a gente teria que entrar num outro assunto, tá bom? Mas veja que os 5 ministérios, dito aqui em Efésios 4:11, eles se divergem. Eles se divergem. Por exemplo, se você pegar o ministério pastoral, um pastor ele tem um cuidado absoluto pelas suas ovelhas, pela sua igreja. É um pastor que não gosta que as ovelhas visitem, que as ovelhas saiam. É um pai que quer todo mundo ali bem pertinho, bem próximo. O mestre, ele vai estar sempre ensinando, em qualquer coisa que você falar para ele, ele vai trazer a luz das escrituras sobre aquilo, e ótimo, o mestre e o pastor ainda caminham junto. Mas se você for ver um profeta, não um profeta como no Antigo Testamento, porque Jesus falou que profeta, o último foi João Batista, profeta da velha aliança, profeta que profetizaria até Cristo, e esses profetas, o profeta ministerial não é o mesmo nível do profeta da antiga aliança, tá bom? Há uma diferença aí muito grande em relação a isso. Os profetas da velha aliança, eles apontavam para Cristo, tá bom? E os profetas da nova aliança, eles manifestam o Cristo. São duas coisas totalmente diferentes aí debaixo da sua vocação. Mas o profeta ele já tem uma palavra totalmente diferenciada, que nem todo pastor ele consegue gerir isso. Digerir isso na verdade. Um profeta ele tem uma palavra de destino, ele tem uma palavra ali que vai estabelecer um propósito na tua vida, ou para a comunidade, ou para a igreja, uma direção. Vai ter céus abertos, embora os céus estão abertos, tá? E vai ter céus abertos e sempre vai ter uma palavra direcional para o corpo naquele momento, naquela hora, em que vai dirigir o povo para o destino a qual Cristo tem estabelecido. Um apóstolo vai ser sempre um homem de envio, vai ser sempre um homem que vai estabelecer, vai ser sempre um homem... O pastor não gosta muito de envio, o pastor sempre acha que a gente não está preparado, né? Sempre acha, não, ainda falta mais um pouco. Eu tenho muito desse problema, que tem obreiros que são pancada, e eu falo, não, espera mais um pouco, e esse espera mais um pouco mata aquele que já tem autoridade para se manifestar, tá bom? Já tem autoridade para exercer livremente o seu chamado. É lógico que com uma autorização ministerial, com um envio, com a imposição de mãos, mas ele já tem uma autoridade, já tem uma maturidade, essa é a palavra, já tem uma maturidade para exercer o seu chamado. Muitas vezes nós ficamos segurando e isso mata. Então, compreender a funcionalidade do corpo vai trazer o crescimento para a igreja. E quando Paulo fala de igreja, Paulo não fala de denominação, Paulo fala de corpo, de reino. Paulo fala de uma igreja real, verdadeira, e não da minha denominação. Então, por que é necessário ter essa diversidade de operação, essa diversidade de ministério? Para o crescimento e para a maturidade da igreja. Então, enquanto nós ficamos nos debatendo, dizendo de igreja A, de igreja B, não estou falando sobre heresias, não estou falando sobre pessoas com má intenção, mas eu estou falando de igrejas que caminham segundo a palavra de Deus, exercendo a sua vocação de uma forma diferenciada, desde que esteja dentro dos padrões de Cristo. Então, quando eu falo de igreja, a gente está falando de corpo. Então, a necessidade dessa diferença ministerial, ela vai trazer esse crescimento para nós. E é o que eu preciso aceitar. A vocação do meu irmão. Você precisa aceitar a vocação do próximo. Eu fui chamado para isso, cara. Olha, eu não estou muito dentro disso, não compreendo muito isso. O meu chamado é outro aqui, mas isso não significa que a gente possa andar em unidade, porque nós dois somos essenciais para o ministério. Nós dois somos necessários aí para o crescimento do corpo de Cristo. Nós somos necessários. Então, irmãos, que não sejamos meninos inconstantes, que a gente venha entender do nosso chamado, da nossa vocação, que você venha compreender, querido, o teu chamado nesses dias. Nós estamos sem cultos públicos, mas o que você tem manifesto?
Quais são os projetos de Deus para a tua vida? Para com esse negócio dos meus projetos, os meus sonhos. Quais são os sonhos de Deus para a tua vida? Quais são os seus projetos, os projetos de Deus para você? Até mesmo porque, cara, você não precisa escrever uma carta para Deus, você não precisa aí estar pedindo para Deus, porque nós começamos essa live no capítulo 1, versículo 3, bendito o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Você tem tudo o que você precisa para executar a sua vocação. Em Cristo você já foi abençoado em todas as coisas. Você é a maior estrutura de Deus na terra. Você é templo do Espírito Santo aqui na terra, meu irmão. E se você é templo do Espírito Santo aqui na terra, e se Ele está em você, Deus nunca vai nos posicionar para uma guerra. Deus sempre vai nos posicionar contra o inimigo e não contra nós. O Espírito Santo ele vai agir se nós somos um corpo e vai fazer com que a funcionalidade de todos venha convergir para um propósito único, que é manifestar a riqueza da graça de Deus. É isso. O que você precisa nesses dias é entrar dentro do seu quarto, irmão, chorar até que a presença do Espírito Santo venha sobre você. O que você precisa é entrar no seu quarto nesses dias e jejuar e buscar até entender o que Cristo estabeleceu dentro de você, até compreender a unção que está sobre a tua vida, querido. Você não aproveite esses dias para compreender a tua vocação, para compreender o teu chamado, aquilo que Ele estabeleceu na tua vida, e seja funcional no reino, não seja um atrapalhador da obra, não seja alguém que venha se intrometer em assuntos que você não tem autoridade. Isso não glorifica em nada o Pai. Algumas pessoas dizem, ô bispo, o que eu faço, o que você acha, é isso aqui na política, aquilo lá na política. Irmão, eu não entendo nada de política, eu entendo de reino. Eu entendo de Bíblia. Se me perguntar sobre as Escrituras, eu vou ter o maior prazer de sentar com você e da gente conversar sobre política. Eu não entendo, cara, infelizmente. Eu tenho as minhas opiniões como um ser, mas elas não são absolutas e nem sempre são verdadeiras, porque eu não conheço, então eu não consigo julgar algo que eu não conheço a fundo. Ah, mas o senhor está percebendo? Claro, todos nós temos as nossas percepções e acabamos indo para um lado, mas o meu maior problema hoje, querido, é entender o que Deus tem na minha vida. Meu maior problema hoje é compreender aquilo que Ele quer fazer através de mim, para que eu possa manifestar a sua graça e não manifestar coisas que não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Então, presta atenção. Essa palavra que eu ministrei, Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. O Pai ressuscitou a Cristo e o colocou assentado nas regiões celestiais. Junto com Cristo, Deus ressuscitou a igreja e nos colocou a igreja assentada com Cristo nas regiões celestiais. E adivinha como Paulo acaba aí no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Qual é a minha preocupação? Céu ou terra? Minha preocupação, querido, é me estabelecer nas regiões celestiais. Minha preocupação, querido, é simplesmente manifestar a Cristo. Minha preocupação não é guerrear aqui na terra. Minha preocupação é onde está a minha verdadeira luta, onde está a minha verdadeira bênção. Regiões celestiais. Aonde Cristo me colocou? Regiões celestiais. Me ressuscitou nele, com ele, me assentou nas regiões celestiais. Onde é minha luta? Regiões celestiais. O que a igreja precisa fazer nesses últimos dias, meu amado? Você precisa entrar no teu quarto e orar, adentrar nas regiões celestiais, em Cristo, e começar a exercer a autoridade que Cristo lhe deu, para que você possa vencer, primeiro nas regiões celestiais. É lá que a igreja exerce autoridade, primeiramente, para depois, querido, nós manifestarmos na terra aquilo que nós já conquistamos no céu. Para depois manifestar, querido, aqui sobre essas regiões terrenas, aquilo que nós já conquistamos nas regiões celestiais, querido, a principados e potestades que nós subjugamos através da autoridade de Cristo na nossa vida, através da unção que Ele estabeleceu em mim, me posicionando como homem
se posicionando como homem e mulher de Deus, querido, dentro da tua vocação, orando e buscando a Deus, dentro do teu chamado, dentro daquilo que Cristo lhe chamou, querido. Eu quero lhe levantar um desafio aqui nessa noite. Não sai do teu quarto até você entender tudo aquilo que Cristo tem na tua vida. Não sai do teu quarto até você se posicionar, até você assentar nas regiões celestiais em Cristo e conseguir, querido, exercer a autoridade na tua vida. E isso é poderoso porque Paulo escreve tanto sobre regiões celestiais na carta de Éfeso e fala, vocês têm que lutar lá, nossa guerra está lá, Cristo quer estabelecer algo, deu o papel para a igreja, deu a vocação para a igreja, chamou a igreja para que estivesse nele manifestando a riqueza da sua graça. Cristo o chamou para isso, e para que isso aconteça eu preciso guerrear nas regiões celestiais. Lá está a minha luta, porque o diabo não quer que Cristo seja manifesto nesses dias, não quer que a igreja avance nesses dias, não quer que a igreja se estabeleça nesses dias. E nós vamos vencer em oração, querido. Nós vamos vencer em guerra espiritual, em batalha espiritual, manifestando a justiça de Deus, a verdade de Deus, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho, capacete da salvação. O que é isso? Quando Jesus enviou os discípulos, eles voltaram felizes, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus falou para ele, alegrai-vos primeiramente de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Alegrai-vos primeiramente pela vossa salvação, era o que Cristo estava dizendo, capacete da salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, tudo que ele estabeleceu dentro da tua palavra, eu preciso manifestar, querido, como igreja. Desperta, meu lindo, nesses dias. Desperta. Deus está levantando a sua igreja. Não haverá mais barreiras entre nós. Nós precisamos ter uma mentalidade de salvos em Cristo Jesus. Uma mentalidade de reino nós precisamos ter, amados. Mentalidade de reino, guardando aqui a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então preste bem atenção nas suas atitudes, nos seus atos nesses dias. Amados, vamos para a oração. Queridos, vamos fechar a porta do nosso quarto, vamos orar, até que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, até que a gente venha vencer a todo principado e potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo dominador nas regiões celestiais, e nós precisamos vencê-los em Cristo Jesus. E a Bíblia fala no capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia fala que depois de nós adentrarmos neste lugar, de nós vencermos essas batalhas, ou de nós guerrearmos, que a gente esteja em todo tempo em oração e súplica no Espírito, vigiando em todas as coisas, querido. Há um tempo da igreja voltar ao temor, há um tempo da igreja voltar a uma vida de santidade, há um tempo da igreja voltar, querido, a ter intimidade com o Pai. Não mais de festas que não edificam, de shows. Chegou o tempo de nós sermos crentes genuínos e verdadeiros. A igreja da última hora que nós dizíamos ser. A igreja da última hora que você se dizia ser, irmão. Bastou aí um vírus e está todo mundo assustado. Agora imagine se isso é o princípio. Jesus fala que esse é o princípio das dores. Imagine o fim delas, se a gente está preparado para passar. Cara, imagina, nós estamos tão apegados nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, que se tirar de nós, querido, parece que nós vamos morrer. Acabou a esperança do céu, acabou a esperança do arrebatamento. É tempo da igreja se levantar como igreja, filho. É tempo de nós buscarmos azeite para as nossas botijas. Estamos vestidos como noiva, esperando o noivo. Estamos com as nossas lâmpadas, mas está faltando um azeite ainda, cara. É o tempo da gente recuar. É o tempo da gente se arrepender.
É o tempo da gente chorar e nos colocar no lugar onde Cristo nos chamou, andarmos digno, conforme a vocação a qual nós somos chamados. Amém, lindos? Deus abençoe, foi muito bom ter esse tempo com vocês aqui, tá certo? Que em Cristo Jesus vocês sejam abençoados sob maneira no vosso lar, na vossa casa, que vocês possam nesses dias de dificuldade, desespero, a igreja é o esteio da verdade, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então que você esteja preparado, querido, para ser essa luz do mundo quando as trevas chegarem a essa nação. Nós estamos vivendo tempos de dúvidas, a saúde, a política, a finanças, que nós estamos mergulhando aí talvez numa crise econômica muito grande. Nós como igreja precisamos mantermos firmes na fé, fiéis em Cristo Jesus, manifestando toda a riqueza da graça de Cristo Jesus. Fiquem firmes na vossa vocação, lindos, que o Espírito Santo venha encher vocês do poder da autoridade, venha abrir os vossos olhos e iluminar o vosso entendimento, para que vocês entendam qual é a sua posição em Cristo, para que vocês possam manifestar a riqueza da sua graça nesses dias, querido, que o poder de Deus recaia sobre vocês, que vocês venham, querido, andar nesses dias como luz do mundo, como sal da terra, querido, sendo aí referência para pessoas que estão desesperadas, querido, que elas possam olhar em você e ver Cristo na tua vida, e que através de você, querido, o Espírito Santo possa fazer coisas incríveis e poderosas nesses dias. Vos amo em Cristo Jesus e tenho uma saudade terrível de abraçar vocês. Beijão no coração de vocês. Tá bom, amados? Fique com essa palavra aí. Em breve vamos ter aí mais uma live, mais uma devocional. Tá bom? Saudade de vocês. Quando a gente poder voltar, quando a gente vai fazer um culto de celebração ao eterno. A gente vai pular, gritar, dançar, tocar trombeta, a gente vai adorar o Senhor de uma forma poderosa pelo seu livramento, pelo seu cuidado na nossa vida. No demais, queridos, entre no seu quarto, dobre o seu joelho, se arrependa, ore ao Senhor, até que você saia de lá com seus olhos abertos, com seu entendimento de tudo aquilo que Ele quer fazer através de você. Beijão no coração.